Ontem aconteceu audiência pública no município de Camboriú para tratar da questão relativa ao abastecimento de água. Nós vamos fazer agora com o procurador-geral do município de Camboriú, o Dr. Hélio Cardoso Derene Filho, uma avaliação de como foi essa audiência pública. Procurador, boa tarde. Boa tarde, Elias. É um prazer estar conversando com vocês e com seus ouvintes. Realmente nós fizemos ontem, na parte da noite, a audiência pública acerca do Serviço Público de Abastecimento de Água. O resultado foi muito positivo, como esperado, né? A população compareceu. Eu achei que foi um grande momento para o município de Camboriú e talvez uma guinada aí para a questão de fiscalização e articulação entre as autoridades acerca da melhoria desse serviço público. Pois é, segundo as minhas fontes, eu não tive a oportunidade de ir na audiência, mas segundo as minhas fontes, num determinado momento alguém perguntou assim: o senhor, para quem estava na mesa, né, tomaria da água que é servida na residência da população? Disseram que sim ou disseram que não, procurador? Isso, essa foi uma pergunta que foi encaminhada para a presidência, né, da Águas de Camboriú, porque foi tratado também sobre a questão da qualidade da água, né? Estava presente na audiência pública a Aresc, né, que esclareceu que é, de fato, a agência reguladora que faz a fiscalização, né, da atuação da Águas de Camboriú, né, apresentou alguns dados em relação à captação, porque a captação é feita em Balneário Camboriú, né, enfim, e realmente há uma grande preocupação, e essa audiência pública atestou uma série de deficiências, né. É bem verdade que a Águas de Camboriú se mostrou na audiência pública muito inclinada a auxiliar e aumentar justamente, auxiliar os mecanismos de controle. Mas, de fato, a questão da qualidade da água foi algo que foi muito debatido, né? E, lógico, a gente sabe que, tecnicamente, existem áreas mais altas da cidade, os pontos finais do abastecimento, e que a qualidade pode reduzir. Mas a Aresc, nós estamos conversando com ela para intensificar essa fiscalização e para identificar realmente os problemas, sancionando a empresa, se for o caso. É o caminho que a água tratada é devolvida para Camboriú, porque capta lá no Rio do Meio, mas vem para o balneário para ser tratada, volta para Camboriú. A gente sabe que em alguns pontos, inclusive nas regiões mais centrais de Camboriú, essa tubulação é antiga, do tempo da Casan, né? Tudo isso deve implicar em um prejuízo, né, na qualidade da água, né, doutor Derene? Com certeza, né? Um dos fatores que ficou esclarecido na audiência pública, enfim, já era de nosso conhecimento, mas ficou escancarado, justamente é que houve um processo de muitos anos, né, de abandono em relação à rede, né, ou seja, não havia uma manutenção adequada da rede. Por muitos anos a Casan teve a concessão e nós sabemos, né, historicamente, das dificuldades, né, de investimento que nós tivemos na rede em Camboriú, não é verdade? E por um período o município operou diretamente e também não, aparentemente a gestão também foi desastrosa. Então, assim, a gente está tentando recuperar um campo perdido, né? A concessão, ela é nova, né? Ela está assinada de dezembro de 2015, mas até o início, a implementação, nós podemos falar, assim, a partir de 2016, né? Nós estamos em 2018. Então, assim, nós estamos no início de um processo novo de concessão e que agora, né, desde o início da administração do Dr. Elcio, houve uma preocupação em relação a isso, e esse momento, né, de fazer uma gestão participativa, uma fiscalização com auxílio da população, nós tivemos ali o PROCON, que estava também junto, que demonstrou também uma preocupação do número excessivo de reclamações, mas enfim, o apanhado geral foi muito positivo, porque nós conseguimos cumprir o objetivo, que é coletar os dados técnicos também dos órgãos, né, iniciando um processo de maior articulação entre as instituições e também a reclamação, a sugestão da população em situações pontuais. Nós iremos, a partir de agora, finalizada essa audiência pública, estabelecer a ata. Nós recebemos mais do que 70 perguntas durante a audiência pública, foi muito importante, e tudo isso vai ser encaminhado junto à Aresc, junto à Águas de Camboriú, né, e para que a gente inicie um processo que seja efetivo. A ideia nós façamos uma gestão com eficiência para a melhoria do serviço público, mas tem deficiências. Isso
ficou sem sombra de dúvidas esclarecido que nós temos muitas deficiências para superar. O desafio não é fácil. Perfeito. Agora, um dos planos que a gente lembra da Águas de Camboriú, a empresa concessionária do abastecimento de água em Camboriú, era de ter a sua captação própria e o tratamento próprio também, né? De outros locais, já que a princípio a outorga, a lavra do Rio Camboriú está sob a concessão da Imasa, mas isso chegou a ser avançado, chegou a ser discutido, alguém da Águas de Camboriú chegou a falar nessa questão? O que nós tivemos de informação assim, é muito superficial, né? Não conseguimos adentrar tecnicamente específica sobre essa situação, mas a Águas de Camboriú estabeleceu de que está cumprindo um cronograma. Nós vamos controlar esse cronograma e verificar de fato, né, uma forma de ter autossuficiência. É de conhecimento da população e que existe um decreto de utilidade pública numa região muito extensa da cidade, justamente para a gente tentar fazer essa reservação de superfície, né, dentro do município de Camboriú. Então, essa é uma grande preocupação, mas essa é uma preocupação referente ao abastecimento. Talvez o problema hoje, mais específico, não seja tão o abastecimento. Agora nós acabamos a temporada de veraneio e o abastecimento talvez não seja o nosso primeiro, o problema atual. O problema atual é justamente a rede de distribuição, a forma de ampliação dessa rede, o controle da qualidade, né, e da viabilidade para que chegue com pressão essa água para a população e com qualidade, que é aquilo que você falou. Então nós iremos iniciar um processo agora, né, mas essa preocupação que a longo prazo, que é justamente a reservação de água, é uma preocupação do poder concedente, inclusive, ou seja, do próprio município de Camboriú, em relação a essa situação, porque contra a escassez de água aí não tem remédio. Então a ideia é fazer uma projeção de futuro em relação a isso, é uma obrigação da Águas de Camboriú também, mas hoje a gente sabe, a captação, a água ela é de todos, né? A captação é feita no rio, ela é de todos. A questão é o tratamento. Hoje o tratamento é feito pela Imasa e a Água de Camboriú compra, né? Paga por esse tratamento, compra essa água e faz a distribuição em Camboriú. Perfeito. Agora, resumindo, doutor Hélio Derene, pode-se dizer então que a audiência pública sobre a questão da água em Camboriú foi positiva? Foi muito positiva, né? Superou as minhas expectativas, inclusive, né? A audiência foi bem organizada, né? O povo de Camboriú foi brindado com uma audiência bem ordeira. O povo também demonstrou, lógico, a sua indignação, a sua reclamação. Houve espaço para esses momentos, mas, numa maneira geral, a audiência tramitou na mais absoluta regularidade, né? Foi dado espaço para que todos pudessem fazer pergunta, foi dado espaço para que fosse esclarecido algumas situações em relação a qual é a atribuição da agência reguladora, qual é o papel do município, qual é o papel do poder legislativo nessa situação, né? A forma do contrato, alguns detalhes que às vezes refugiam um pouco ao conhecimento geral da população, foi importante para esclarecer. Mas eu acredito, conversando com os membros do Poder Legislativo, que eu tive a oportunidade de ontem nós recebemos vários vereadores na audiência pública, e numa maneira geral, inclusive com o próprio presidente da Águas de Camboriú, com os representantes da agência reguladora, o PROCON, ou seja, num geral, o contexto é extremamente favorável. Por quê? Porque iniciou um processo de efetiva aproximação, que isso intensifica a fiscalização em benefício da população. Então, nesse sentido, não há dúvida de que a audiência foi um grande sucesso, foi um avanço, é um marco, e a partir de agora, com certeza, o prognóstico para o futuro é muito favorável. Nós iniciamos uma audiência pública com um viés e com uma cabeça, e nós finalizamos ela. Foram 4 horas de audiência pública e houve grandes avanços, ou seja, na forma da comunicação, da intensificação, da fiscalização e de revisão pontual em relação ao contrato e alguns pontos. Isso foi debatido e iniciou um processo de extrema relevância e, com certeza, vamos colher muitos frutos desta audiência pública. Este foi o Procurador-Geral da Prefeitura de Camboriú, Hélio Cardoso Derene Filho, falando sobre a audiência pública sobre o abastecimento de água ontem lá em Camboriú. Doutor Derene, obrigado pelos esclarecimentos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Até mais, Elias.